Salve Maria sobre a sua vida, sou servo Roberto, missionário católico. Pedro é a pedra, Maria é onipotente e ainda expulsa demônio. João Oliveira refutando de novo. Olha só, pô. Esse trabalho nosso aqui é simples, pô. É amor pela igreja. Simples entender. Olha só, vamos lá, né? Hoje eu vou reagir a esse palpiteiro católico aqui que tentou refutar o pastor Mateus aí na questão de Pedro ser a pedra e etc. Acompanhem comigo aí. A Bíblia não ensina que precisamos de um sucessor para Pedro para liderar mundialmente o povo de Deus. Ele diz que a Bíblia não ensina que precisamos de um sucessor para Pedro e que não se precisa de um líder mundial para guiar a igreja. Então vamos à Bíblia aqui que a gente vai falar um pouco a respeito disso e depois eu volto com o vídeo. Falar isso é negar as próprias palavras de Cristo. É a Pedro que Jesus entrega as chaves do reino dos céus e diz que tudo que Pedro ligares na terra será ligado no céu, e tudo que Pedro desligares na terra será desligado no céu. Bom, aqui a gente já pega o primeiro erro, né? Onde ele fala que Cristo deu a Pedro o poder das chaves do céu, né? Somente para Pedro, o que não é verdade, porque Cristo deu esse poder para a igreja que contém Pedro também. Tanto é verdade que em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus se referindo a todos os cristãos. Como, doutor? Que se não tinha uma igreja edificada ainda? É simples. O protestante é assim, pô. O protestante ele quer estar acima do magistério. Esses doutores querem saber mais que o magistério. Simples. João 21, do 15 17 deixa bem claro a quem foi dado a chave. É simples. Mateus 16. Olha só que interessante. (18) Na escritura. Então, nós temos que tomar vergonha na cara e aprender uma coisa. Debater com os caras de Bíblia. Porque o foco é o quê? Não é a escritura? Então, temos que provar na escritura. Está se referindo a quem aqui, Mateus 16, 18? A São Pedro. Cristo ele é a cabeça da igreja, mas não tem um corpo ainda edificado. A igreja é a esposa do Senhor, a quem confiou o pastoreio de ligar e desligar. Olha só que interessante, pô. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. João 21, do 15 ao 17. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, filho de João: ama-me mais do que esse? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta aos meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: filho de João, ama-me? Pedro disse: porque ele perguntou pela terceira vez. Respondeu: Senhor, sabe tudo, sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. É simples, pô. Negar que está na escritura. O protestantismo, ele quer saber, mas eles têm sua visão própria, sua autointerpretação. Ah, não é com Pedro. Ah, tá bom, então a Universal tem essa chave. A Assembleia tem essa chave. Tanto ali que tá ali, ó, só Cristo chamou só a Cefa. Tanto que João 1,42 muda o nome de Pedro para Cefa. Sobre essa pedra. Quem é a pedra? Oh, meu querido, pelo amor de Deus, cada vez eu vejo mais. Vamos mais além. Ele diz o seguinte: em verdade eu vos digo que tudo
tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. A mesma frase que ele disse para Pedro, ele também disse para o resto da igreja. A igreja não está fundamentada em Pedro. Aonde está ali? Tanto que, tanto dá o pastoreio somente a São Pedro, e Mateus 16 tem os 12 ali. Tanto aqui, os 12, Mateus 16, 13, chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, não dizer aos seus discípulos, os 12. Então aos seus discípulos, dizendo, diz no povo, quem é o filho do homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro um dos profetas. Disse Jesus, e vós que dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jesus, porque não foi a carne ou o sangue que falou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só que interessante, como esses pastores são mentirosos. Como esses apologetas protestantes são mentirosos. Como eles manobreiam os textos. Fala coisa que não está no texto. A profecia para a igreja? Tem alguma igreja edificada aqui, meu querido? A igreja já foi fundada, gerada ali na cruz? Essa revelação é uma revelação futura. Tanto que Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública. Quem começou a pregar primeiro? Atos 1,14, Pedro, então, pondo de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse, homem da Judéia, vós todos que habitei em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção, minhas palavras. Olha só, converteu mais de Atos Apóstolos 2,41. Os que receberam sua palavra foram batizados naquele dia. Ele foi mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Agora começou, sim, ser formado a igreja, o corpo místico sendo edificado e os membros se tornando membros dessa igreja mística, desse corpo. Tanto que Atos Apóstolos 42, 47, louva a Deus e cativou a expectativa do povo. E o Senhor cada dia não estava outros que estavam no caminho da salvação. Doutor, pelo amor de Deus. Aí vem esses irmãos protestantes, você é um herege, você vai ser desmascarado, eu quero ver você num debate. Meu irmão, vai para casa do inferno. Vai ver se eu estou chupando manga. É Bíblia, Escritura. Dá para ver que vocês são mentirosos. Vocês manobram a Bíblia, suas auto-interpretações. Segundo Pedro 20, uso pessoal, a Bíblia é proibido. A quem foi confiado a Escritura? O magistério, que tem um pastoreio, que não são divisões, tem doutrina, não doutrinas, tem unidade, e os caras edificaram a igreja dando sua vida. Foi edificada com sangue e fundada com sangue, meu querido. Tem um pastor universal que pastoreia os cordeiros e apacenta as ovelhas, que tem a chave de ligar e desligar, meu querido. Que pra vocês, pô. Por isso que eu não debato. Se eu já tinha mandado vocês a merda. Pouca ideia. Certo? É pouca ideia. Porque você não debate com o Lucas Manzoni? Pouca ideia. Por que você não debate com o João Oliveira? Pouca ideia. Não quero entrar nesse contexto. Eu creio que está escrito aqui. Para mim já está amplo. Nenhum protestante vai mudar esse pensamento aqui, É uma só. Sobre ti, Pedro, edificarei uma só igreja. Atos Apóstolos 2,42 tem uma doutrina. Que doutrina? Fundamento dos apóstolos. Atos Apóstolos que perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, que não é a doutrina dos apóstolos, que não é o Espírito Santo que desceu dos apóstolos 2. Simples entender isso. Eu tô refutando. Pelo amor de Deus, pô. O cara que vai defender Lutero falou que queria a carta de Tiago é uma carta inútil. E sim na revelação de que Jesus Cristo
é o Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade, Jesus disse que edificaria a igreja dele e não a igreja de Pedro. Jesus não falou essa verdade, isso é uma mentira. Ele está modificando a Bíblia para dar uma interpretação que ele quer que tenha as escrituras, exatamente como os mormons fazem. E agora eu vou pegar para vocês as escritas originais do que Jesus teria falado em aramaico e de como está escrito no grego, que foi a língua que foi escrito o Novo Testamento. Vamos ao original em grego e também o que seria a fala de Jesus no aramaico. E aqui eu vou mostrar para vocês através de um site de estudo, enquanto eu falo vai passando aqui para vocês, tá? No aramaico, que seria a língua de Jesus, tem duas palavras que designam os materiais rochosos. O primeiro é evna, que significa pedra, e o segundo é kefa, ou traduzindo para o grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, seria cefas, que significa rocha. É esse nome que é dado a Pedro nas Escrituras. Não é pedrinha, tá? Como alguns pseudo-teólogos protestantes dizem, mas cefas. Então, usando a palavra do aramaico, que era a língua de Jesus, ou no grego, que é a língua escrita do Novo Testamento, o versículo ficaria assim. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Atenção, eu te declaro, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O cara vai tentar ler em grego, aí ele faz uma coisa que ele acusa o Mateus de distorcer a Bíblia ao seu bel prazer. Aí ele vai recitar o texto, né? Aí ele diz assim: tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, como se dando a entender que as duas palavras fossem iguais. O que é mentira. Se a gente for analisar no grego, Jesus ele chama Pedro de Petrus, que seria um substantivo masculino, que significa rocha ou rocha pequena, né? E ele edifica a igreja sobre a pedra, que já muda o substantivo para feminino e significa penhasco, rocha. O cara quer defender uma coisa que o cara tá distorcendo a escritura. O irmão católico tá provando a diferença. Olha só que interessante, é simples, pô. Mateus 16 já deixa bem claro. É só. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ó. Minha igreja, esposa, termo feminino, né? As portas de ferro na prevenção contra ela, ó. Simples, ó. Por quê, ó? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Quem é a pedra que vai edificar a igreja de Cristo? João 42, Cristo muda o nome de Simão para Cefa. E quem vai edificar a igreja? Tem diferença, ó. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra de ângulo Cristo. A pedra, o ângulo é Cristo. E as pedras que vai edificar a igreja são os apóstolos. Com o pastoreio universal, que é São Pedro, que é a Cefa. Você pegar em 1 Pedro 2, olha só. Deixa bem claro. Olha só. Você não precisa nem entrar em grego, em aramaico. Já a Bíblia já dá a explicação para você. 1 Pedro 2, ó. Olha só que interessante, ó. 2, 4. A chegar e vos a ele pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. Olha só. A pedra viva é Cristo. A pedra de ângulo que os construtores rejeitaram, os judeus, claro, é Cristo. Aos 5, e quais outras pedras vivas vós também vos tornares, os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Olha só. Quais outras pedras vivas também vós tornardes? Que são essas pedras vivas? Que são essas pedrinhas vivas que vão edificar a igreja? Os apóstolos. Tanto que Gálatas 2:9, Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas. É simples entender isso. Claro que o cara tá manobrando porque é protestante. Ele não vai pregar de acordo para um protestante se converter. Não, é mentira, pô. Porque é protestante. A Bíblia deixa bem claro. Sobre ti
sobre esta pedra, Cefa, eu edificarei minha igreja. Eu te darei a chave de ligar e desligar. E tanto ali, quem dá o pastoreio para quem? Não tem como, meu querido. Essas divisões, esses doutores, esses mestres, eles usam várias manobras, teniciosamente, como diz nosso saudoso Leitão, Deus o tem, para degrinir e perseguir a igreja. Somente os dogmas, somente o pastoreio, somente a doutrina. Com essas visões, se você pegar Mateus 16, 18, 19 até 19, a visão do adventista vai ter uma interpretação. Se você pegar essa mesmo texto lá ser pregado lá no Mundial, vai ser outra interpretação. Se você pegar Rafael Pablo pregando, interpretando esse texto, vai ser outra visão. Se você for pegar o reverendo Augusto Nicodemos, que eu já tenho vídeo falando dele também, é outra visão. Os caras não vão falar que Pedro é o pastor, que Pedro é a pedra de edificar, não. Eles querem dar a entender o quê? Tirar esse pastoreio para eles terem acesso. Para eles fazerem essa bagunça aí que você vê, cada pastor tem um líder. Cada denominação tem um líder. Posso falar assim, cada igreja assim tem um pontífice. Faz o que quer, liga o que quer. Mas não é o fundamento dos apóstolos. São corpos amputados. É simples, pô. A Bíblia defende a igreja. A Bíblia é fruto da igreja. A Bíblia deixa bem claro sobre quem vai ser edificado essa igreja. Desce o Espírito Santo, quem está pregando ali primeiro. Tanto tem pessoas de várias nações que têm sua própria língua materna. E que se converteram mais de 30 mil pessoas. 3 mil pessoas. Adeptos à pregação de São Pedro. Simples entender isso. Se completou a profecia de Cristo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto. De Bíblia. Você tem que provar de Bíblia. O lema da reforma por dizer não é só a escritura? Então, de escritura. Certo? Você tem que provar. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. E tô um pouco me lixando para você, irmão protestante. Para mim, nós somos guiados pelo magistério. E ponto final. Certo? Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, toda pura sobre a sua vida.